Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de devocional. Hoje eu estou num ambiente um pouquinho diferente porque a minha rotina já está voltando ao normal depois dessa pandemia, depois dessa quarentena. E durante essa quarentena eu pude aproveitar de forma muito boa a ter um tempo de qualidade melhor com Deus. Eu passei mais tempo orando, eu passei mais tempo lendo a Bíblia, eu passei mais tempo lendo livros que iam me edificar. Eu passei mais tempo conversando e conhecendo a Deus. Eu espero que você tenha feito a mesma coisa. E eu tenho certeza que você não vai sair dessa quarentena a mesma pessoa. Se você não conseguiu fazer isso, não se preocupe, ainda dá tempo. Mas durante esses dias eu comecei a pensar e a meditar. Nós já estamos voltando à nossa rotina normal. E quantos de nós tivemos aí a nossa carga de trabalho diminuída, como eu, por exemplo, tive diminuição da carga horária, passei a trabalhar em casa, então eu tive relativamente um tempo mais livre para poder me aprofundar no meu relacionamento com Deus. E eu comecei a pensar como vai ser agora, depois que tudo voltar ao normal. Como é que a gente vai conseguir conciliar esses momentos com Deus? Com a nossa rotina, vamos estar com a nossa rotina secular normal e o nosso relacionamento com Deus também precisa estar em equilíbrio com a nossa rotina. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que eu fiz no começo do ano e se encaixa perfeitamente com o que eu tenho meditado nas últimas semanas. Que está lá no livro de Êxodo, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9, que diz assim: Já não dareis ao povo a palha para fazer tijolos como até agora, que eles mesmos vão e ajuntem palha para si. E a conta dos tijolos que faziam até agora, esta poreis sobre eles. Não diminuireis coisa alguma, pois eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Deixa-nos ir e sacrificar ao nosso Deus. Que mais trabalho seja colocado sobre os homens, para que neles se ocupem e não considerem palavras vãs. Eu vou ler novamente esse último versículo 9 que diz: Que mais trabalho seja colocado sobre os homens, para que neles se ocupem e não considerem palavras vãs. Eu comecei a meditar, para a gente entender o contexto, se você não conhece essa história verídica da Bíblia. Aqui o povo de Israel, o povo de Deus, estava escravo na terra do Egito, já fazia anos, sob o governo, debaixo ali da escravidão do governo de Faraó. E Deus levantou Moisés para libertar esse povo dessa escravidão. E quando Moisés se apresentava diante de Faraó, Moisés dizia: Deixe que o povo vá adorar a Deus no deserto. Passe uns dias, passe um tempo adorando a Deus no deserto. E o que foi que aconteceu? Quando o Faraó viu que o povo de Israel queria passar alguns dias no deserto adorando, ele aumentou a carga de trabalho sobre o povo. Eles iam continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos, porém eles não iam mais receber aquela matéria-prima. Eles iriam ter que buscar a matéria-prima. Então, além de fazer os tijolos, eles teriam que buscar a matéria-prima para fazer aqueles tijolos e eles iriam ter que entregar a mesma quantidade de tijolos. Quando o Faraó viu que o povo estava querendo ir para o deserto, adorar a Deus, ele aumentou a carga de trabalho sobre o povo. E muitas vezes é isso que acontece conosco nos nossos dias. Nós sabemos que o reino espiritual é muito mais real do que o nosso reino físico, o reino material em que nós vivemos. Se você não sabia disso, o reino espiritual é muito mais real do que o reino físico, do que o reino espiritual, o reino material que nós vivemos. O reino espiritual é muito maior e muitas vezes a nossa carga de trabalho aumenta, nós não temos tempo para Deus e o cansaço e a fadiga faz com que a gente não tenha tempo de qualidade com Deus. Não tenha um momento de devocional com Deus, para conhecer a Deus, para estar diante dele. E muitas vezes, esse espírito do Egito, vamos dizer assim, que é contra o nosso relacionamento com Deus, ele enche a gente de cargas de trabalho, enche a gente de atividades seculares, enche a gente de coisas para fazer.
E a última coisa que a gente vai fazer é ler a nossa Bíblia, é orar, é se relacionar com Deus, quando a gente já está com sono, cansado e fadigado de todas as atividades que nós fizemos no nosso dia a dia. A gente precisa entender que a nossa rotina secular, ela é muito importante. Eu não estou dizendo aqui que eu e você não devemos fazer nada e devemos apenas ficar diante do Senhor, orando, adorando a Ele. A gente vai fazer isso lá no céu. Nós vamos passar 24 horas, o dia inteiro adorando ao Senhor Jesus. Mas aqui na Terra, nós precisamos sim ter a nossa rotina secular. Ela é necessária para o nosso sustento, para a nossa vida, para as nossas atividades, para manter a nossa saúde, para manter o nosso sustento. A nossa rotina secular, ela é muito importante. Nós precisamos dela sim para sobreviver. Mas eu preciso ainda mais de um tempo de qualidade com Deus, que é o nosso Criador, que foi aquele que nos criou, exatamente para esse motivo, para nos relacionar com Ele. O povo de Israel conseguiu se libertar da escravidão depois de muita insistência. E eu também, você também, precisa se libertar, insistindo em criar um hábito e ter um tempo diário com Deus. Veja como criar um hábito é importante. Se você criou o hábito durante essa quarentena de se relacionar com Deus, se você criou o hábito nessa quarentena de estabelecer um tempo para estar com Deus, esse hábito ele vai continuar. Você vai dar um jeito de encaixar na sua agenda. Você vai dar um jeito de pegar a sua rotina secular e a sua rotina de devocional com Deus e encaixar uma na outra, a ponto de que uma não seja, fique mais abaixo do que a outra. Uma seja mais importante do que a outra. É claro que o nosso relacionamento com Deus é muito mais importante do que tudo. Mas se você tem o seu trabalho, se você tem a sua rotina de estudos, é claro que você não vai deixar de fazer isso. Mas você precisa ser sábio para conciliar isso com a sua rotina de devocional com Deus. Então, entenda. Esse devocional, eu gostaria que você entendesse, assim como eu um dia entendi, que às vezes essa carga de trabalho exagerada, essas atividades exageradas, podem não ser apenas coisas materiais. Podem ser coisas espirituais sendo colocadas sobre a sua vida para que você deixe o seu tempo com Deus de lado. Porque você já vai estar cansado, porque você já vai estar fadigado, porque você já vai estar sem disposição. Vai estar um pouco indisposto para esse momento com Deus. Então veja aqui no versículo 9, o que é que Faraó diz? Faraó diz que mais trabalho seja colocado sobre os homens, para que neles se ocupem. O nosso trabalho secular é muito importante. A nossa rotina secular e diária é muito importante, mas ela não deve ocupar 100% do nosso tempo. Boa porcentagem do nosso tempo deve ser reservada para estar com Deus. E eu comecei a meditar, eu disse, Deus, eu não quero voltar à minha rotina secular e deixar esse tempo de qualidade que eu construí contigo durante esses dias de quarentena, de pandemia, deixar isso de lado e simplesmente esquecer isso. Eu não posso, Deus, eu fiquei assim agoniada, fiquei ali conversando com Deus, eu disse, Deus, eu não posso, me ajuda. Eu não quero voltar para a minha rotina, não quero voltar para o meu trabalho, não quero voltar para a minha academia, não quero voltar para os meus cursos, para os meus estudos diários de segunda a sexta e não ter nesses dias um tempo contigo. Por favor, não permita que esse espírito de escravidão, esse espírito de Faraó, não sei, eu estou assim falando que o reino espiritual, ele tem um peso também sobre isso. Não deixe que a sua rotina atrapalhe a sua rotina de devocional com Deus. Ela é muito mais importante e pode te ajudar muito em alguns momentos específicos na sua vida, em que você for precisar. Então fique com essa palavra hoje e que Deus lhe abençoe. Seja sábio em equilibrar a sua rotina secular e a sua rotina de devocional com Deus. Deus abençoe.